Muito bem, pessoal, continuando então a nossa aula. Na última aula falamos de map e de filter, e agora a gente vai falar de for each. Eu deixei uma dica aqui para mim, que é incluir uma nova propriedade no objeto. Ok, vamos vir aqui no script. Está aqui do map, do filter, vamos fazer agora o do for each. Vamos implementá-lo aqui, function do for each. Como o vetor de people é muito grande, vamos pegar o do map primeiro. Tá? Então, const, vou colocar aqui mapped people. E aproveitando o código, vamos fazer um do map. Então aqui eu vou ter acesso àquele vetor que só tem o nome e o e-mail. E nesse objeto, map people, eu vou fazer um for each. Opa. E aqui, mesma regra, a gente tem um callback que a gente pode utilizar. É legal colocar no singular como parâmetro, né? Assim como nos outros. Abrimos chaves aqui. E aqui é o seguinte, aqui não tem um return, aqui você trabalha diretamente no vetor. É um método mutável, portanto. Né? Então ele não transforma. O map poderia transformar, mas o for each, ele atua diretamente no vetor. Ah, quando é que eu uso map, quando é que eu uso for each? Cada caso é um caso, é difícil te falar assim, uma regra formal para isso. Então aqui eu quero incluir, vamos supor que eu vou incluir aqui o tamanho do nome. Talvez seja uma boa. Vamos pegar aqui person.name size. Vai ser person.name. O que a gente tem no name aqui? Lembrando, em name eu tenho title, first e last. Então vamos concatenar os três. Person.title plus person.first plus person.last. E vamos ver o que acontece depois disso tudo. Console.log, mapped people. Vamos rodar aqui. Opa, coloquei uma coisa errada aqui. Ah, sim. Esqueci do nosso amigo do map. Ah, sim. Olha só, o do map, ele só está criando o vetor, imprimindo na tela e não está retornando. Então não dá para reaproveitar esse método ainda. Então eu faço um return aqui, name, email, array. Aí sim, quando eu invocar aqui, vai chegar alguma coisa para cá. Vamos ver se agora rodou. Está aqui. Então vai ser esse último aqui. Vamos dar uma olhada nele. Agora temos name, e-mail e o name size com not a number. Então ele não conseguiu calcular aqui. Eu fiz alguma coisa errada. Ah, sim. Olha o que eu estou fazendo. Estou concatenando algumas coisas aqui, mas eu não estou pegando o tamanho de fato que eu queria, né? Vamos reconferir aqui. O original, name, title, first, last. Então aqui é title, ponto, length, first, ponto, length e last, ponto, length. Que vai me dar o tamanho da string. Agora eu fiquei na dúvida se o tamanho da string a gente consegue com length, tá? Vamos testar aqui, rafael.length. Está retornando, então deve funcionar sim. Aqui ainda não conseguiu. O que será que está fazendo errado aqui? Vamos dar uma olhada em console log map people. Isso aqui é legal, pessoal. Errando aqui a gente aprende muito também. Deixa eu ver se está mostrando map people. Deixa eu só escrever ele aqui. Porque tem tanto console log aqui que a gente não sabe, né? Duplica aqui, colocamos uma string aqui. Agora a gente vai saber direitinho. Cadê você? Map people está aqui. Então está retornando. Name, e-mail. Ok. Está aí. Tudo bem. Title, first, last. Já sei. Olha só. O name size é person, mas aqui, antes de title, first e last, eu preciso de ter o name. Então é isso que está faltando. Vocês estão percebendo aí que a gente está escrevendo muito.
E o que eu comentei mais cedo, acho que na aula anterior, do destructuring, vai resolver esses problemas. Mas, por enquanto, eu não vou dar spoiler dele. Vou voltar aqui. Agora eu acho que vai funcionar. Está aqui, namesite 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então está funcionando. Então está aí um exemplo de utilização do for each. Você atuar em cima do próprio vetor para fazer algum tipo de lógica. Agora vamos ao reduce. Vamos somar as idades. Então o reduce, pessoal, ele retorna apenas um valor do reduce. Vamos fazer aqui. Function do reduce. Vamos chamar de total ages. Vai ser person.results.reduce. E aqui, na minha opinião, o mais complexo. Foi o que eu mais demorei para aprender. Tá? A ideia é o seguinte, o reduce ele aceita também um callback, mas esse callback ele é um pouquinho mais complexo que esses callbacks que a gente fez até agora. Perceba que na leitura do VS Code que a gente tem dois valores, o previous value e current value. Esse current index, se não me engano, ele é opcional. Na grande maioria dos casos, eu só usei os primeiros aqui. Então, vamos seguir. Eu costumo apelidar o seguinte, como são mais de um parâmetro, a gente coloca parênteses, tá? Eu chamo de accumulator, que vai ser o acumulador, o current, que vai ser o elemento atual, e aqui a gente chama a arrow function e faz a implementação. Então, diferente dos outros aqui, a gente tinha um parâmetro só. Quando você tem um parâmetro só, você não precisa colocar parênteses. E o VS Code, ele retira o parênteses para você. Então, se eu fizer aqui, se eu forçar um parênteses aqui, o padrão ele vai e retira porque não precisa. Mas aqui não, aqui como são dois, ele vai deixar. Bom, a ideia é o quê? Vai ser o accumulator, que vai ser o valor que está sendo acumulado, mais o current, e aí eu tenho que pegar de person, né? Então, people, aqui eu tenho date of birth, ponto age. Então, tem que seguir direitinho a questão do objeto. dob.age. Acabou? Não. Ainda tem um parâmetro aqui, depois da função, o reduce está aqui, ele começa aqui. Aqui vem a função de callback, que ela abre as chaves aqui, fecha as chaves aqui. Esse último parênteses fecha o parênteses do reduce. Perceba que o VS Code ajuda a gente identificando aqui. Aqui no meio ainda tem mais um parâmetro, onde a gente coloca o valor inicial, que começa com 0. Em somatórios, é isso mesmo. Então, se tudo deu certo, ele vai somar as idades de todo mundo aqui e mostrar. Vamos ver? Console.log total ages. Opa. Eu coloquei person em algum lugar aqui. Aqui não temos person, né? Aqui é people, é o vetor completo. Voltando aqui, tá aí. Então a soma de todas as idades dos 100 elementos desse vetor é 5006. Dá para tirar a prova? Vamos tirar a prova. Vamos fazer o nosso clássico for. Por exemplo, ó, for let i, começando com 0, e menor que people.results.length e mais. Antes disso, let sum, começando com 0. Var current vai ser people.results na posição i. Eu pego o elemento atual e faço um sum mais igual current. E no fim, console.log sum. Vamos pôr sum ages aqui. Ctrl D, sum ages. Fiz um a mais aqui, porque eu já tinha renomeado este baixo, né? Aqui tem um detalhe. Esse current aqui, ainda não, eu tenho o objeto inteiro, né? Tem que filtrar direitinho. Dob age. Bom, se tudo deu certo, os dois vão dar o mesmo valor. Tá aí, 5006, 5006. Então, vou até deixar comentado aqui que o reduce substitui esse for.
esqueci a tecla de atalho para comentar. Cada máquina está de um jeito. Aqui é Ctrl, ponto e vírgula. Ok. Então, o reduce substitui esse for, onde a gente escreve mais. Isso aqui é mais funcional, mais declarativo. Né? Você não corre o risco de errar no índice. E isso vale para todos os outros aqui também, cada um do seu jeito. Tá? Então, à medida que vocês forem acostumando com essa fórmula aqui, vai ficando mais interessante de se utilizar. Com o tempo, vocês vão estar só utilizando arrow functions e esses métodos de mapeamento de vetores aí. Com isso, finalizamos também o reduce. Vamos fazer agora o find. Então, vamos pegar os usuários de Minas Gerais. A verdade vai ser primeiro usuário de Minas Gerais. Só dar uma olhada em people aqui, indo para o início do arquivo. Se eu pesquisar Minas Gerais aqui, a gente sabe que tem 3 ocorrências. Então, tem 3, na verdade, é uma só, né? Não são 2, porque o segundo está em street. E o que eu quero é state. Ok, então são 2. Mas a ideia do find é que ele traga somente o primeiro. Então, vamos testar aqui com do find. Vamos criar essa função aqui embaixo. Function do find. Opa. E aqui é bem parecido também. Vamos const found, vai ser people, results, opa, ponto, find. E aqui qual que é a ideia? A regra, né? Aqui, na verdade, agora é um predicado ou uma proposição, né? Você passa qual regra que vai dar um verdadeiro ou falso você quer localizar um elemento no vetor. Então, no caso aqui, eu quero que me dê um person, onde esse person, ponto, vamos olhar aqui de novo no people, person.location.state. Então, person.location.state seja equivalente a Minas Gerais. Então, aqui, atenção. O map transforma, ele retorna um novo objeto. O filter, ele retira elementos de acordo com a proposição. É parecido com o find, né? Mas o find ele busca. Então, se deu certo o que eu fiz aqui, o Minas Gerais vai ser 3, 2, 1, vai ser female de nome Nidélia das Neves. Temos outro, sim, que é o Clemêncio Moura. O find ele retorna somente o primeiro, então vai ter que chegar a Nidélia. Vamos ver aqui, console.log found. Vamos ver se chegou ela aqui. Está aqui a Nidélia das Neves. Então o find ele só localiza o primeiro. Isso pode ser interessante, às vezes na sua lógica só interessa o primeiro da lista e não todos, né? O todos, se trouxer todos, seria um filter que ia retornar um array, certo? Mas o find ele vai no primeiro. Com isso, encerramos aqui o find. Para finalizar os 3 últimos aqui, acho melhor a gente quebrar essa aula e na próxima a gente deve encerrar os 3 e encerrar a aula também. Vejo vocês lá, muito obrigado e até mais.